Eu estava falando com os meus traders essa manhã, olhem só, esse é um 180 e em circunstâncias normais, em razão de termos espaço entre aqui e a média móvel de 200, eu normalmente teria uma venda logo abaixo dessa barra verde, certo? Eu venderia adicionando ordens acima de mim e se a ação movesse para cima, eu ficaria mais carregado, eu venderia mais e seguiria em direção à média móvel de 200. Agora, eu tenho muitas jogadas principais, essa é uma delas, mas nesse mercado que estamos vivendo agora, eu faço muito menos esse tipo de jogada. Mesmo que tenha funcionado, como podem ver, entrei vendido aqui, já deixando ordens acima de mim. O ativo se moveu lá de baixo aqui para cima, daqui, ó, subindo até aqui, carregando a minha posição vendido, o stop acima o stop na nova máxima, certo? E nós chegamos até a média móvel de 200. Então a jogada funcionou. O que eu falo com os meus traders, eu estou, na verdade, está vendo essa correção para cima? Eu quero que você veja isso, da mínima para essa máxima aqui. Ele corrigiu para metade do verde. Isso poderia ter funcionado realmente muito bem. Essa é uma das minhas jogadas. Disse a eles que a gente faria, ao invés disso, uma compra aqui na média móvel 200, simplesmente porque o lado comprado está muito mais forte do que o lado vendido. Então, eu vou esperar a compra. Mas agora, em razão desse drop ter sido tão sério, eu não posso esperar um movimento para cima tão rapidamente, talvez um pouco mais tarde. Então, onde eu posso esperar que essa correção aconteça, mais ou menos? Onde essa correção vai acontecer? Digam-me. Isso, metade do caminho. O que acontece é que é aproximadamente na média móvel de 20 também. Então, são duas razões. Por que também essa é uma área interessante? Porque também está próxima de um ponto de memória. O que é um ponto de memória anterior? É um ponto em que seu preço se move fortemente, certo? Nós podemos ter pontos de memória para baixo. Esse é um ponto de memória do BABA para baixo. Esse é um ponto de memória do BABA para cima. Então, olha o seu ponto de memória. Tudo isso aqui é sua zona de memória. Então, você tem sua média móvel de 200 e um ponto de memória que criam uma boa zona de suporte. Então, isso foi o que eu fiz. Eu acompanhei meus traders nesse trade, ok? E disse, olha, eu vou comprar exatamente aqui em 267 pela primeira vez. Então, a ação foi direto nas minhas compras. Essa é a jogada número 1. E eu vou comprar logo acima de 266,50. Essa é a jogada número 2. Isso não é necessariamente o que eu quero que façam. Isso é o que eu estou fazendo. Estou explicando isso. Então, estou acumulando nesse trecho. Agora, meu plano era fazer 3 entradas, certo? Certo? Então, eu tive a primeira, eu tive a segunda, e eu ainda não cheguei a ter o nível 3. Então, eu peguei o nível 3 acima dessa barra vermelha aqui. Então, esse se tornou o nível 3. Quando o verde pegar o vermelho, é o nível 3. Então, esse veio para cá.
ok? Agora, se você olhar, vamos vir aqui. Aqui é o primeiro. Aqui é o segundo. E eu só não posso fazer isso para sempre. Eu uso o limite de perda máximo por trade. Aqui é o terceiro. E as minhas hordas estão esperando até ali em cima. E ela foi direto até as minhas hordas. Saí. Então, ao invés de entrar vendido, eu só fiz a compra. Certo? Isso me deu $5.400. Esse foi o resultado, certo? Agora, eu quero voltar. Esse se torna um ponto de memória também. Então, esse é um ponto de memória, certo? Agora, olha. Olha essa zona. Agora, se a gente for para frente, a ação visitou exatamente lá. Para esse ponto de memória. Boom. Logo no ponto de memória. Ponto de memórias. Boom. Verde pega o vermelho. Loucura, não é? Então, veja seu ponto de memória. 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 Agora, memória também, certo? Isso é uma zona de memória, certo? Eu vou fazer uma linha aqui. E olha o que você encontra. A correção depois do ponto de memória. Ok? Agora, por que esse movimento foi tão raso depois do ponto de memória? Ponto de memória. Correção curta. E te leva a novas máximas. Tá vendo? Essa queda não foi curta, ela não foi rasa. Você não terá novas máximas. Metade do caminho. Essa foi uma correção curtinha, que não foi até lá embaixo, que nesse caso, esse movimento é raso. Então, pode acontecer uma nova máxima. Esse movimento agora não é um movimento raso. Tá vendo? Daqui até ali. Então, não vai ter novas máximas, ok? Então, vamos para a NVIDIA. Belíssima jogada. Olha a localização. Depois da 200. Adiciona no RBI. Pullback curtinho. Nova máxima, ok? Agora, vejam isso aqui. Isso é operar memória, certo? Em que ponto a ação testou para elevar o seu preço? Elevando o preço. Elevando o preço. Elevou o preço. Quando você visitar uma zona de memória, você não precisa fazer o que eu faço, antecipando entradas na zona de memória. Você espera pelo meu terceiro, que é Boom.
ou aqui, boom, você espera. O jogo das cores. Ou o movimento de rompimento. Você tem esse martelo aqui. Esse martelo foi rompido, tá vendo? Um RBI. Agora, nesse ambiente de mercado, os pontos de memória para o lado comprado são mais confiáveis do que os pontos de memória dos lados vendidos. Ok? Então, vamos para o PayPal. E aqui é um ponto de memória, certo? E essa seria um ponto de memória do topo. Então, na essência, vocês sabem quais são os pontos de armadilhas. Alguém me perguntou sobre isso no Baba. Aliás, no Facebook. Então, aqui você tem a armadilha. Você tem o fechamento do dia anterior, a média móvel de 20, a média de 200, o trecho de negociação de ontem. Então, aqui nós temos nossa zona de armadilha. Mas é uma zona de armadilha muito larga, certo? Por isso que se eu tivesse vendido aqui, o movimento para o fundo dessa zona de armadilha teria sido legal. Eu não operaria se fosse uma zona muito estreita, mas como ela é larga, dá para operar. Mas o conceito dessa zona de armadilha, pessoal, é algo para se usar na abertura. Depois disso, a ação pode criar a sua própria zona de armadilha no intradia. O que é agora, a zona de armadilha do Facebook está ali e aqui. Tá vendo? Então agora, ele está preso aqui entre esse ponto de memória e esse outro. Então, os pontos de memória criam zonas de armadilha. A zona de armadilha do PayPal começou aqui e ali. Fez a sua própria zona de armadilha. Mas você tem espaço, então não tem nada de errado em você operar comprado ali no suporte dessa zona até a metade. Vamos olhar o Baba agora. A zona de armadilha no Baba, tá vendo esse ponto de memória aqui? Certo? Se a correção não for tão longa depois do topo, é provável que façam novas máximas. Lembre-se, correções curtas, novas máximas. Olha isso na NVIDIA. Boom. Logo depois da memória. Aqui está seu risco e seu retorno até agora. Isso faz sentido? Certo. Então, a memória é criada por movimentos fortes da mínima e movimentos fortes da máxima, certo? Queria que você estivesse ciente disso.